Fala aí, engenheiro! Veja nesse vídeo como o engenheiro mecânico pode atuar com laudo de máquinas, adaptação de NR12 e como faturar alto nessa área. Então, o que é a NR12? A NR12 é uma norma criada pelo Ministério do Trabalho para poder regulamentar o uso de máquinas ou qualquer tipo de equipamento mecânico dentro de fábricas e indústrias e é válida para todo o território brasileiro, independente se é cidade grande ou cidade pequena, tá? Então, por que foi criado a NR12? Porque a gente tinha muitos acidentes no passado, ainda temos alguns acidentes, né? Mas muito menos do que a gente tinha no passado, e esses acidentes acontecendo por conta que não tinha uma lei, por conta que as fábricas e indústrias utilizavam as máquinas de qualquer jeito, né? Então, lá no passado a gente tem relatos lá, por exemplo, né, lá na Ponte Rio-Niterói, quando foi construída lá, tinha relatos de quando estava concretando as colunas, alguns funcionários chegavam a cair dentro da coluna e a concretagem continuava normal, entendeu? Porque não tinha como tirar o funcionário lá de dentro. E por quê? Por falta, né, de leis trabalhistas, tá? Então eu sei que isso é um relato que a gente tem, não sei se é verdade ou é mentira, tá? Mas todo mundo sabe que antigamente era muito negligenciado a segurança em máquinas. E por isso que foi criado o NR12. E essa área de NR12, de máquinas NR12, é a maior área que nós temos na engenharia mecânica hoje. Pra você ter ideia, ela vai abranger, como eu falei, né, todo o território brasileiro e tudo que existe entre máquinas e equipamentos mecânicos vai entrar na NR12. Muitas coisas que a gente tem em outras áreas entram na NR12. Por exemplo, áreas de máquinas pesadas, áreas de NR11, onde entra empilhadeiras, pontos rolantes, talhas elétricas, tratores. Muitas dessas áreas entram conceitos da NR12. Então essa é a maior área, sem dúvida alguma, da engenharia mecânica. E com certeza, né, a área que vai trazer uma maior demanda de serviço para você, é uma área que pode te trazer maior faturamento dentre todas as áreas de atuação. Por isso que é importante você ficar muito ligado, né, nessa oportunidade. E nessa área, nós engenheiros mecânicos vamos ter duas principais solicitações, tá? Duas principais demandas de clientes, que são elas. Primeiro, adequação NR12. Então, Daniel, tenho uma máquina aqui, preciso adequar ela conforme NR12, porque o Ministério do Trabalho está me pressionando, porque alguma empresa está me pressionando. Então, essa é uma demanda. Segunda demanda, Daniel, vendi uma máquina e preciso de uma RT para essa máquina, preciso de um laudo para essa máquina. E aí, na maioria dos casos, você também precisa adequar ela conforme a NR12. Mas o que o cliente precisa não é um laudo de NR12, é um laudo de aprovação, um laudo de validação da máquina. Então pode ser na compra, pode ser na venda, pode ser quando uma máquina vai entrar, né? Por exemplo, nós temos empresas terceirizadas que funcionam dentro de outras empresas. E para que essas empresas funcionem, as empresas mãe, né? As empresas que cuidam do macro ali, pedem para que essas empresas micro, essas empresas menores, emitam, né, laudo de engenheiros mecânicos. Por quê? Porque se só o dono da empresa falar que a máquina está ok, ninguém vai acreditar, né? Agora, se tem um engenheiro mecânico assinando por aquilo, tem uma RT, né, uma anotação de responsabilidade técnica, né? Olha o nome, olha a responsabilidade. E essa é a responsabilidade que o engenheiro mecânico vai ter nessa máquina. E aí sim, né, é confiável. Então agora vamos falar sobre a obrigatoriedade, né? Quais são as obrigatoriedades? Nós vimos que tem dois tipos de serviço aí que o engenheiro mecânico pode fazer. Agora, de onde vem essa obrigação? E eu já comentei um pouco sobre isso, mas agora eu vou falar mais sobre isso. Primeiro, obrigatoriedade através de fiscalização de órgãos públicos, né? Então, como eu falei, Ministério do Trabalho, mas não só o Ministério do Trabalho. Pode ser o Ministério do Trabalho, pode ser o CREA, pode ser o Corpo de Bombeiros, pode ser a Prefeitura, pode ser Anvisa, sei lá, qualquer tipo de órgão público pode fazer solicitações de NR12. Se eles verem ali que os trabalhadores, né, as pessoas que estão ali dentro não estão em condições legais, né, de trabalho, pode ser solicitado esse laudo de NR12. Então esse é o primeiro tipo de obrigatoriedade. Segundo tipo, empresas cobrando de empresas, né, que também se trata de uma fiscalização, só que a gente não conhece isso como fiscalização. Isso é uma obrigatoriedade, é uma solicitação. Então quer dizer, para a minha empresa trabalhar, vamos supor, dentro de uma Petrobras, dentro de uma Siemens, dentro de uma Bombardier, dentro de empresas grandes, eu preciso ter as minhas máquinas adaptadas conforme a NR12. Ou, por exemplo, para eu, Daniel, vender uma máquina para uma Balduco, uma Visconti, uma empresa grande, uma empresa, né, renomada, eu preciso que a minha máquina que eu vá vender, ela esteja adaptada conforme a NR12. Porque muito provavelmente os clientes grandes, né, esses que eu citei, vários outros aí, Coca-Cola, né, por exemplo, eles já têm toda a linha de produção deles adaptada conforme a NR12. Então, para você vender uma máquina, né, para qualquer empresa vender uma máquina para eles, precisa que essa máquina esteja adaptada conforme a NR12
para entrar no padrão deles lá. Então, esses são os dois tipos, tá? Daniel, qual que é a porcentagem de um e qual que é a porcentagem de outro? Que eu estimo aqui. 90% dos laudos que a gente faz, da RT que a gente faz, são empresas cobrando de empresas, tá? E somente 10, tá? 10 sendo muito otimista ainda, tá? Mas 5 a 10% é de fiscalização. Então, isso daí para quebrar, né, aquela máxima que a gente tem de muitos engenheiros mecânicos falando: ah, Daniel, mas eu não atuo como engenheiro mecânico autônomo porque na minha cidade não tem fiscalização. Não precisa de fiscalização. E como eu estou falando, mais de 90% dos nossos serviços vêm de empresas cobrando de empresas e não de fiscalização de CREA. Ah, mas o CREA não fiscaliza. Legal, não tem problema. É muita empresa cobrando de empresa. E aí vem uma outra boa notícia também. A gente tem, muito provavelmente, a entrada do E-Social muito em breve, também na NR12, né? Visto aí que o E-Social já entrou em toda a parte trabalhista, já entrou na área de segurança do trabalho, está entrando na NR13 e também está entrando na NR12. O que é o E-Social? O E-Social é a cobrança através do sistema. A gente não vai precisar ter mais fiscal. O CREA, a prefeitura, não vai precisar ter mais fiscal cobrando nas empresas um laudo, uma RT de uma máquina. O próprio sistema vai cobrar. Quer um exemplo? Vamos supor que eu estava falando para vocês. Suponhamos que eu tenho uma empresa e eu vou vender uma máquina para Coca-Cola, né? Então a Coca-Cola vai falar, ó, precisa lá ter a adaptação conforme a NR12. Só que para eu vender essa máquina, o próprio sistema de nota fiscal já vai pedir que eu mande a RT junto, porque isso aí é do E-Social, tá? Então, se eu não mandar a RT junto, eu não consigo emitir a nota fiscal. Eu não posso trabalhar, eu posso ter multas, né? Se a minha empresa trabalhar de forma errada, eu vou ter multas na minha empresa. Então, eu não posso fazer isso, eu não tenho nem como emitir nota, tá? Então, hoje, qual que é a empresa que vive sem emitir nota fiscal? Então, para o camarada poder vender uma máquina dessa, ele vai ter que emitir uma RT também. Para ele emitir uma RT, ele vai precisar de um engenheiro mecânico. Então tá aí, galera, a grande oportunidade, tá? Então vamos pensar mais fora da caixa, né? Pensar aí de uma forma mais ampla para a gente entender as oportunidades do mercado hoje, para você poder atuar, né? E sair dessa guerra que a gente tem aí pelo mercado do CLT, né? Mercado que os engenheiros mecânicos buscam aí incansavelmente, mercado CLT, e hoje a gente sabe que o mercado CLT está falido para os engenheiros mecânicos. E essa daí é uma grande oportunidade que vai estourar nos próximos anos. Então essa área de máquinas NR12, né, como várias outras áreas com engenheiro mecânico, se você não sabe ainda qual área atuar na engenharia mecânica, consulta aqui o meu canal, consulta aí outros vídeos que eu tenho sobre outras áreas também, que você vai ver que existem hoje aí facilmente 20, 30 áreas para você, engenheiro mecânico, atuar de forma autônoma. Agora, falando de forma específica da NR12, a NR12 vai tratar de diversos pontos, tá? A norma NR12 hoje é uma norma que tem mais de 150 páginas. E essas 150 páginas ela vai trazer alguns conceitos para vocês. E eu vou dar alguns exemplos aqui só para você entender um pouco sobre a NR12. Então, a NR12, por exemplo, ela fala sobre botão de emergência, onde a máquina precisa ter um botão de emergência de fácil acesso para o operador quando ele estiver manuseando a máquina. Então, sempre onde tiver um operador, vai precisar ter um botão de emergência. Fora isso, o que mais? Ela fala sobre a voltagem, né, da máquina estar em baixa voltagem, tá? Em até 24 volts, né, que a gente fala. Tá? Então, todos os acessos do operador têm que estar em até 24 volts. Para quê? Porque se tiver algum problema ali, um botão rasgar ou o acesso dele à máquina, ele não tome um choque que vá gerar algum dano para ele. O choque de 24 volts não é nada, né? A gente nem sente direito. Tá? Então isso é uma dos pontos do NR12 também. Outro ponto, proteções móveis, proteções fixas. Proteções móveis para você proteger a máquina e proteções de forma móvel, tá? Para que você possa manusear essas proteções, mas de forma a proteger o operador, né? Então o que eu costumo falar da NR12? A NR12 é uma norma que foi criada para a gente prevenir acidentes, mesmo no caso que o operador queira se acidentar na máquina, tá? Então é um negócio assim muito estranho, né? É um negócio muito louco, mas só para você ter ideia a que ponto chega a NR12, tá? Então é isso que o engenheiro mecânico tem que ter na cabeça. É lógico que não estou falando aqui que as pessoas procuram se acidentar, né? Mas a norma NR12 ela é bolada para isso, para que o operador ele não consiga se acidentar, mesmo no caso que ele queira se acidentar, ou mesmo no caso de muita negligência dele, tá? Então, às vezes ele não quer se acidentar, mas ele tomou uma atitude tão errada ali, que mesmo com aquela atitude, a máquina trava, tá? Então, eu estava falando sobre proteções móveis, proteções fixas, né? Você vai colocar algumas proteções para que o operador não tenha acesso à máquina. Barreiras ópticas, né? Quer dizer, o operador colocou a mão, a máquina trava, né? Uma barreira óptica, um sensor de luz, calço hidráulico, pedal de segurança e diversas outros requisitos, outros pontos
que devem ser adaptados conforme a NR12. A norma NR12 fala também sobre curso de capacitação para o operador, fala sobre laudo de aterramento, laudo de impedância, fala sobre manual de instruções em língua portuguesa. Então o que você, engenheiro mecânico, precisa fazer para poder trabalhar nessa área? Ler a norma NR12, criar o seu próprio modelo de laudo técnico, criar o seu próprio modelo de checklist. Para você chegar lá, por exemplo, comando de operação em extra baixa tensão, tá? Até 24 volts, faz um tique lá. Proteções móveis, proteções fixas, tá ok. Botão de emergência, comando bimanual, sensor de luz, pedal e por aí vai. Você vai criando o seu checklist para você chegar lá no momento da vistoria e adaptar essa máquina conforme a NR12. E nos laudos que você faz de liberação da máquina, também, muitas das vezes, você tem que verificar todos esses itens, tá? Essas questões também. Bom, então é isso, galera. Espero que você tenha ficado mais claro para você aí a questão da NR12, questão de laudo de máquinas, laudo de adequação de NR12, e que você, como engenheiro mecânico, consiga faturar alto nessa área, tá? Consiga ter serviços, né, na área de NR12, que é a maior área da engenharia mecânica. E como eu falei, né, além da NR12, você pode se aprofundar também e conhecer várias outras áreas. Aqui no meu canal mesmo eu tenho várias outras áreas. E se esse vídeo foi importante para você, não esqueça de deixar aqui o seu curtir nesse vídeo, tá? Encaminhe esse vídeo para os seus amigos engenheiros mecânicos. Quanto mais a gente valoriza a nossa situação, a nossa área, mais a gente é valorizado, ok? Então, agradeço a todos a participação e fico à disposição aí para vocês caso tenham algumas dúvidas. Até o próximo vídeo.